Vamos para mais uma questão. Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas, visando a utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo no banho. Um chuveiro com potência de 4.800 watts consome 4,8 kW por hora. Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente de 10 minutos cada consumirá em 7 dias quantos quilowatts? Ok? Então, primeiro vamos descobrir quanto tempo esse cara aqui gasta nos 7 dias. Ele toma 2 banhos por dia. Se ele toma 2 banhos por dia, de 10 minutos, então em cada dia ele gasta 2 vezes 10 minutos, ou seja, 20 minutos por dia. Em 7 dias, basta multiplicar por 7, que dá um total de 140 minutos. Ou seja, 2 horas, não é isso? 2 horas dá 120 minutos, 2 horas mais 20 minutos. Tranquilo? Nós sabemos que cada hora gasta 4,8 kW. Então, 2 horas vai ser 9,6. Não é isso? 4,8 vezes 2. Então, 9,6 kW aqui em 2 horas. Basta pegar 4,8 e multiplicar por 2. 8 vezes 2, 16. Coloca o 6, vai 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Uma casa decimal. É como se a vírgula estivesse aqui no finalzinho. Deslocando uma casa decimal para a esquerda, vai ficar 9,6. Isso para 2 horas. Falta os 20 minutos. 20 minutos equivale a 20 sessentavos. Para transformar minuto em hora, basta dividir por 60. Ou seja, 20 minutos equivale a, vamos simplificar isso aqui, 20 por 10 dá 2, 60 por 10 dá 6. 2 sextos, simplificando ainda, 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. 1 terço de horas. Então, 20 minutos equivale a 1 terço de horas. Então, vai ser 1 terço disso aqui também, porque aqui é para 1 hora. Então, nos 20 minutos, nós temos que calcular quanto é 1 terço desse aqui, ou seja, 4,8 dividido por 3, que eu vou encontrar a quantidade de quilowatts referente a 1 terço de horas, para depois somar aqui a 9,6. 4,8 dividido por 3, nós retiramos a vírgula e colocamos um 0. Daí fica 48 dividido por 30, que vai dar 1. 1 vezes 30 é 30, para 48, 18. 18 não pode dividir por 30, coloca o 0 e vírgula no quociente. 180 dividido por 30 dá 6. 6 vezes 30, 180, para 180, nada. Então, dá 1,6. Daí fica 9,6 kW para as 2 horas, mais 1,6 para os 20 minutos. Somando esses dois caras, 9,6 mais 1,6. 6 mais 6, 12. Coloca 2, vai 1. 1 mais 9, 10. Mais 1, 11. Vírgula embaixo de vírgula, 11,2. Item correto é o item D de dado. Beleza? Próxima questão. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas,
Então, a massa corporal dele é de... Observe que 5 gotas a cada 2 quilos. Se ela receitou 30 gotas, significa que ele multiplicou a quantidade de gotas por 6, então vai multiplicar a quantidade de massa também por 6. 2 vezes 6, 12. Em 12 quilos. Proporção tranquila. Item correto, item A de avião. Ok? Então, a dica é o seguinte, quando for essas questões de proporção, se uma grandeza ficar multiplicada por um valor, a outra grandeza também tem que ficar multiplicada por esse mesmo valor. Ok? Para manter a proporção. Ok? Próxima questão. Um experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar o poder germinativo de 2 culturas de cebola, conforme a tabela. Desejando-se fazer uma avaliação do poder germinativo de uma das culturas de cebola, uma amostra foi retirada ao acaso. Sabendo-se que a amostra escolhida germinou, a probabilidade de essa amostra pertencer à cultura A é de... Ora, a questão perguntou, sabendo que a amostra germinou. Então, as que germinaram foi 392 da cultura A e 381 da cultura B. Ele perguntou qual a probabilidade dessa amostra pertencer à cultura A. A probabilidade são os casos favoráveis sobre os casos possíveis. A probabilidade de pertencer à cultura A, vou observar a quantidade que germinou na cultura A, 392. Então, a probabilidade são os casos favoráveis, 392, sobre os casos possíveis. Os casos possíveis são todos os casos. Vai englobar tanto a cultura A quanto a cultura B. Então, vai ficar 392 sobre 773. Portanto, o item correto é o item D de dado. Beleza? Vamos nessa. Próxima questão. Uma loja acompanhou o número de compradores de 2 produtos A e B durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com isso, obteve esse gráfico. Aqui está os gráficos. A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Qual a probabilidade de que os 2 sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012? Então, vamos ver primeiro a probabilidade de que o primeiro comprador, o comprador A, tenha feito a compra em fevereiro. Então, vamos ver. O comprador A, aqui é o preto, olhando a legenda. Então, 10 compradores compraram no mês de janeiro, 30 compradores compraram no mês de fevereiro e 60 compradores fizeram no mês de março. Isso do produto A. Ou seja, nós temos um total de 100 compradores. Tá? Então, a probabilidade de A, ou seja, os compradores do produto A, ser em fevereiro é 30 casos favoráveis sobre os casos possíveis. 10 mais 30 mais 60. 10 mais 30, 40, mais 60, 100. Então, a probabilidade de que o primeiro comprador compre em fevereiro é de 30%. Vamos ver a probabilidade do comprador B compre em fevereiro. Comprador do produto B. 20. Então, nós temos 20, mais 20, 40, mais 80, 120. 120. A probabilidade que seja em fevereiro é 20 para 120. Então, ele quer a probabilidade dos 2 compradores tenham
feito a compra em fevereiro, ou seja, probabilidade do produto A e probabilidade do produto B, tudo em fevereiro. Então aqui nós temos que multiplicar. A probabilidade que ele quer é a probabilidade de A vezes probabilidade de B. Quando nós temos uma questão que pede ou que nós podemos concluir a probabilidade de A e probabilidade de B, basta multiplicar essas probabilidades para encontrarmos a probabilidade dos dois ao mesmo tempo, disso e disso. É o que nós dizemos que I multiplica e ou soma, tá ok? Então, probabilidade de A vezes probabilidade de B. Vai ficar 30 sobre 100 vezes 2 sobre 2. Simplificando isso aqui, 30 dividido por 10 dá 3 e 100 dividido por 10 dá 10. Tá ok? Vamos fazer aqui, 3 vezes 2, 6. 10 vezes 12 dá 120. Simplificando aqui por 6, simplificando aqui por 6. 6 por 6 dá 1, 120 por 6 dá 20. Portanto, 1/20, item correto é o item A de avião. Beleza? Vamos nesta próxima questão. Próxima questão diz o seguinte: um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo. Causas frequentes de acidentes. Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos no máximo podem ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Observe que a questão me diz que ele pode carregar 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. A questão me diz que esse caminhão carregado com 900 telhas. Se ele está com 900 telhas, ele falta um total de 600 telhas para completar a carga. Mas ele não vai completar essa carga com telhas. Ele quer completar com tijolos. Ou seja, eu quero saber 600 telhas equivale a quantos tijolos. E aí, eu completar com tijolos ao invés de completar com telhas. Porque eu sei que cabe 1.500 telhas, mas eu tenho 900, falta 600. Eu quero saber quantos tijolos equivale a 600 telhas. Vamos fazer uma regra de 3. Eu sei que 1.500 telhas, certo, equivale a 1.200 tijolos. Eu quero saber uma quantidade equivalente a 600 telhas. Quantos tijolos vale? Chamado de X. Vamos tirar esses termos aqui, tá? Só para saber tijolos, telhas, para ficar a minha proporção legal. 1.500 telhas equivale a 1.200 tijolos. 600 telhas equivale a quantos tijolos? X. Eu sei que eu diminui a quantidade de telhas, então vou ter que diminuir também a quantidade de tijolos. Então já sei que aqui eu tenho uma regra de 3 simples, direta. Simples, porque só possui duas grandezas,
telhas e tijolos. Diretas porque diminui a quantidade de telhas, vai diminuir também a quantidade de tijolos. Então, basta armar a proporção, 1.500 está para 600, assim como 1.200 está para X. Não inverte porque é diretamente proporcional. Simplificando aqui para facilitar a minha vida, eu posso simplificar 1.500 e 600. Cortar os dois zeros em cima e cortar os dois zeros embaixo. Por que isso? Porque é como se eu tivesse dividido por 100 em cima e dividido por 100 embaixo. Então fica 15 está para 6, assim como 1.200 está para X. Propriedade da proporção, ou cruz credo, como queira, 15 vezes X dá 15x é igual a 1.200 vezes 6. Tá? 1.200 vezes 6, vou fazer dessa forma, depois coloco os dois zeros. 2 vezes 6, 12, coloca o 2, vai 1, 6 vezes 1, 6, mais 1, 7, colocando os dois zeros, dá 7.200. Então, 6 vezes 1.200 dá 7.200. Daí fica x é igual a 7.200 dividido por 15. 72 dividido por 15 dá 4. 4 vezes 15, 60. Para 62, 12. Conserva o zero. 120 dividido por 15. Eu sei que 4 vezes 15 dá 60. Então, 120, que é o dobro de 60, vai dar 8. 8 vezes 15. 120 para 120, 0. Conserva o zero e 0 no quociente. Então, 480 tijolos. Então, item correto é o item D de dado. Observe as dicas para calcular a quantidade certa de alimentos e bebidas para as festas de fim de ano. Para o prato principal, estime 250 gramas de carne para cada pessoa. Um copo americano cheio de arroz rende o suficiente para 4 pessoas. Para a farofa, calcule 4 colheres de sopa por convidado. 4 colheres de sopa por convidado. Uma garrafa de vinho serve 6 pessoas. Uma garrafa de cerveja serve 2. Uma garrafa de espumante serve 3 convidados. Quem organiza festas faz esses cálculos em cima do total de convidados, independente do gosto de cada um. Um anfitrião decidiu seguir essas dicas ao se preparar para receber 30 convidados para a ceia de Natal. Para seguir essas orientações à risca, o anfitrião deverá dispor de... Aqui estão as alternativas. Então, nós queremos seguir essa receita aqui para 30 convidados. Beleza? Então, primeiro, ele quer saber a quantidade de carnes, a quantidade de vinho, a quantidade de copos americanos e assim por diante. Observe que as alternativas eu tenho 120 kg de carne, 120 kg de carne, 75 kg de carne, 7,5 kg de carnes e 7,5 kg de carne aqui. Uma estratégia interessante também, pessoal, é que a gente observe as alternativas, porque descobrindo apenas um valor, nós podemos eliminar um monte de alternativas, certo? Por exemplo, se eu descubro aqui a quantidade de carnes, tá? Suponha, por exemplo, que seja 120. Então, só será a alternativa A ou a B. Se eu descobrir que é 75 kg de carne, eu já vou encontrar a solução, porque só tem uma alternativa. E se for 7,5 kg de carne, eu já posso eliminar o item A, B e C. Só vou ficar entre a letra D e a letra E.
Então é muito interessante também a gente observar a questão como um todo, tanto os dados como as alternativas. Beleza? Então vamos observar aqui quantos quilos de carne essa pessoa vai precisar para a sua festa, para uma quantidade de 30 convidados. Observe que a questão diz para estimar 250 gramas de carne para cada pessoa, ok? 250 gramas por pessoa. Como ele quer para 30 pessoas, então aqui eu tenho que multiplicar por 30 embaixo, eu tenho que multiplicar também por 30 em cima. Como eu multipliquei por 30 embaixo, eu devo multiplicar também por 30 em cima, para achar a quantidade de gramas referente a 30 pessoas. 250 vezes 30, nós podemos fazer 25 vezes 3, que dá 75, e colocar agora os dois zeros. Portanto, 7.500 gramas. 7.500 gramas, nós devemos dividir por 1.000 para transformar em quilo. Então, 7.500 gramas dá 7,5 quilogramas para 30 pessoas. Portanto, o item correto ou é o item D ou é o item E, porque aqui na letra C tem 75 kg de carne, então nós podemos desconsiderar todos os outros valores. Aqui na letra B, a quantidade de carne já está errado, então já podemos eliminar a letra B também. A letra A podemos eliminar também. Ou é a letra D ou é a letra E, baseado apenas nesse primeiro dado. Vamos observar se nós vamos utilizar 30 litros de cerveja, 30 garrafas de cerveja, ou 15 garrafas de cerveja. A receita me diz o seguinte, que uma garrafa de cerveja serve 2 pessoas. Uma garrafa de cerveja serve 2 pessoas. Então, para 30 pessoas, eu devo multiplicar por 15 aqui a quantidade de pessoas e devo multiplicar por 15 aqui a quantidade de cerveja. Então, são 15, 1 vezes 15, 15 cervejas para 30 pessoas. Então, são 15 garrafas de cerveja. Então, o item correto é o item E de Eva. Beleza, pessoal? Vamos fazer mais uma questão. Questão resolvendo o simulado para o Enem 2018. Beleza? Vamos nessa. A questão que nós vamos fazer agora é uma questão que envolve frações. Vamos nessa. A questão diz o seguinte. No tanque de um certo carro de passeio cabem até 50 litros de combustível. E o rendimento médio desse carro na estrada é de 15 km por litro de combustível. Ao sair para uma viagem de 600 km, o motorista observou que o marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do medidor, conforme figura a seguir. Como o motorista conhece o percurso, sabe que existem até a chegada a seu destino 5 postos de abastecimento de combustível, localizados a 150 km, 187 km, 450 km, 500 km e 570 km do ponto de partida. Qual a máxima distância em quilômetro que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo de modo a não ficar sem combustível na estrada? Então, aqui estão as alternativas. Beleza? Pessoal, observe o seguinte. A questão me diz que o tanque cabe 50 litros. É isso? Até 50 litros. Certo? Observe que aqui esse tanque está dividido em quantas partes?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, cada divisória dessa é 50 dividido por 8. 50 dividido por 8 dá quanto? 50 dividido por 8 dá 6, não é isso? 6 vezes 8, 48, para 50, 2. 0 e vírgula. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16, para 20, 4. Como já colocamos a vírgula, basta colocar o zero aqui agora. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40, para 40, 0. Então, cada partezinha dessa aqui equivale a 6,25 litros. Observe que até aqui é metade do tanque. Ou seja, metade do tanque é 25 litros. Se metade dá 25 litros, essa parte aqui, que é 1/4, dá 12 litros e meio. Tá? Então, esse meu carro aqui tem 25 litros mais 12 litros e meio. 12,5. Então, eu vou armar assim. 25, eu vou escrever 25,0 para ficar vírgula embaixo de vírgula. Então, meu tanque tem 25 litros mais 12 litros e meio. 0 mais 5, 5. 5 mais 2, 7. 2 mais 1, 3. Vírgula embaixo de vírgula. Então, meu tanque possui 37,5 litros de gasolina. Eu sei que meu carro faz 15 km por litro. Meu carro não, o carro do rapaz aqui, né? O carro do rapaz faz 15 km por litro. Então, a quantidade máxima que ele pode percorrer é 37,5 vezes 15, tá? Aqui ele vai ficar sem gasolina. Então, minha solução é um resultado um pouco menor do que o resultado dessa multiplicação aqui. Tá ok? Então, vamos ver qual a quantidade máxima de quilômetros que ele pode andar com 37,5 litros, que é o que ele tem aqui no carro. Beleza? Então, vamos nessa. 37,5 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Coloca o 5, vai 2. 5 vezes 7, 35. Mais 2, 37. Coloca o 7, vai 3. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 18. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. Somando aqui agora. 5 conserva. 7 mais 5, 12. Coloca o 2, vai 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 7, 16. Coloca o 6, vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 3, 5. Aqui eu tenho uma casa decimal. É como se a vírgula estivesse aqui no finalzinho, deslocando uma casa decimal para a esquerda. Daí dá 562,5 quilômetros. Daí a solução que eu quero tem que ser um valor menor do que isso aqui, porque aqui ele vai faltar gasolina. Qual o valor mais próximo de 562,5 que seja menor que ele? Então é 500. O item correto é a letra B, porque aqui ele vai faltar gasolina quando chegar essa quilometragem. Daí, o último posto que ele deve abastecer é no posto do quilômetro 500. Entendido? Beleza? Vamos continuar. Vamos lá fazer mais uma questão. A questão diz o seguinte: para a construção de isolamento acústico numa parede cuja área mede 9 metros quadrados, sabe-se que, se a fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede, o custo é de R$500. Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora. E o custo é diretamente proporcional
ao volume do material do revestimento. Uma expressão que fornece o custo para revestir uma parede de área A em metro quadrado, situada a d metros da fonte sonora, ele quer a expressão que fornece o custo, certo? A questão me diz que o custo é diretamente proporcional ao volume do material do revestimento. Então, nós podemos dizer que o custo é dado por K vezes V. Quando fala que é diretamente proporcional, nós podemos escrever essa igualdade, K vezes V. Por outro lado, nós sabemos que o volume é dado por área da base vezes altura, não é isso? Então, vamos fazer aqui a parede, para ver se a gente consegue entender melhor. O volume dessa parede é dado pela área da base, A, isso que é essa parede aqui, vezes a altura, que é a espessura. Área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser quem? A vezes E. A área da base vezes a espessura da parede. Tá? Para a gente pegar os dados que foi dado no problema. Então, vai ficar C é igual a K vezes V. Porém, quem é V? A vezes E. Por outro lado, a questão me diz que a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, a espessura é inversamente proporcional, nós podemos dizer que é 1 sobre d ao quadrado, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, nós podemos escrever assim, E é igual a 1 sobre d ao quadrado. Inversamente proporcional seria mais ou menos aqui esse sinal igual com esse tio, mas nós podemos escrever apenas a igualdade. Então, aqui vai ficar o custo é igual a K vezes A vezes E. Quem é E? É 1 sobre d ao quadrado. Então, vai ficar C é igual a K vezes A sobre d ao quadrado. Observe que a fórmula é essa, tá? K vezes A sobre d ao quadrado. O custo é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Eu preciso descobrir qual é esse valor de K. Observe que a fórmula que mais aproxima é a letra B. E realmente é a alternativa correta, certo? Vamos comprovar isso aqui substituindo os valores que ele deu. Diz que numa parede onde a área é 9 metros quadrados e a fonte sonora está a 3 metros do plano, o custo é R$500. Vamos substituir esses valores e descobrir o valor de K. Ou seja, o custo de 500 é igual a K vezes A. O A é o quê? É a área da parede, que é 9 metros quadrados. D ao quadrado, o D é 3, que é a distância, não é isso? A questão diz que a fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede. Então, D é 3. Então, D ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado. Daí, observe que tem 9 multiplicando e 9 dividindo. 3 ao quadrado dá 9, não é isso? Então, nós podemos simplificar aqui. 9 por 9 dá 1. Então, fica K é igual a 500 ou 500 é igual a K. Então, essa fórmula aqui do custo vai ficar o quê? K, que é 500, vezes A. Isso tudo multiplicado por 1 dá isso mesmo. Fica K vezes A dividido por D ao quadrado. Ou seja, C é 500 vezes A dividido por D ao quadrado. O item correto realmente é o item B de bola. Ok? Próxima questão diz o seguinte. Uma pesquisa recente aponta que 8 em cada 10 brasileiros
dizem cuidar de sua beleza, não apenas de sua higiene pessoal. Outra maneira de representar esse resultado é exibindo o valor percentual dos homens brasileiros que dizem cuidar de sua beleza. Qual é o valor percentual que faz essa representação? Observe que a questão diz que 8 em cada 10 brasileiros. 8 para cada 10 brasileiros. Pediu esse valor percentual. Observe que aqui eu tenho uma fração, que o denominador é um divisor de 100. Então, eu posso utilizar uma estratégia para transformar essa fração em uma fração de denominador 100. Então, para que meu denominador fique 100 aqui, eu vou multiplicar por 10 embaixo e multiplicar por 10 em cima. 8 vezes 10, 80. 10 vezes 10, 100. 80 sobre 100 é o que nós dizemos que é 80%. Porque toda fração de denominador 100 é uma porcentagem. 80 num total de 100 ou 80 para cada 100. Daí, o item correto é o item A, 80%. Vamos nessa, vamos prosseguindo, galera. Próxima questão diz o seguinte: a Organização Mundial de Saúde, OMS, recomenda que o consumo diário de sal de cozinha não exceda 5 gramas. Sabe-se que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Qual é a quantidade máxima de sódio proveniente do sal de cozinha recomendada pela OMS que uma pessoa pode ingerir por dia? Pessoal, observe o seguinte, que minha questão diz que o consumo diário de sal não pode exceder 5 gramas. Observe que as alternativas estão em miligramas. 5 gramas, se a gente quiser transformar em miligramas, 1000 miligramas equivale a 1 grama. Então, 5 gramas equivale a 5.000 miligramas. Tá? Se a gente quiser utilizar aquela ideia lá de grama, decigrama, centigrama, miligrama, decagrama, hectograma e quilograma. Observe que aqui é aquela mesma ideia que nós fizemos lá para comprimento. O K, certo? O H, o DA, aqui o G, a unidade fundamental só mudou para G. Aqui o D, aqui o C e aqui o M. Na unidade de comprimento, aqui no centro era M. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Sendo medida de comprimento, aqui ficaria decâmetro, hectômetro e quilômetro. Aqui só muda a unidade fundamental. Grama, decigrama, centigrama, miligramas. Decagrama, hectograma e quilogramas. Para transformar gramas em miligramas, cada unidade multiplica por 10. Se a unidade em que eu quero transformar estiver à direita, multiplica por 10 aqui, depois multiplica por 10, depois multiplica por 10. Ou seja, multiplica por 10 3 vezes é o mesmo que multiplicar por 1000. Certo? 3 casas decimais vai pular, então vai multiplicar por 1000. Então, para transformar gramas em miligramas, basta multiplicar por 1000. Então, 5 gramas equivale a 5.000 miligramas. A questão diz que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio. Então, a quantidade máxima que uma pessoa pode ingerir de sódio é 40% de 5.000 miligramas. 40% de 5.000, ou seja, 40% vezes 5.000. Tá? Observe aqui, eu tenho 2 zeros em cima, posso cancelar com esses 2 zeros de baixo. E, finalmente, fica 40 vezes 50. 4 vezes 5, 20. Colocando os 2 zeros, dá 2.000, dividido por 1, e dá o mesmo 2.000. Então, o item correto é o item B de bola. Próxima questão diz o seguinte:
Em uma pesquisa sobre prática de atividade física, foi perguntado aos entrevistados sobre o hábito de andar de bicicleta ao longo da semana e com que frequência o faziam. Entre eles, 75% afirmaram ter esse hábito e a frequência semanal com que o faziam é apresentada no gráfico. Aqui estão. Uma vez 13%, duas vezes 17%, três vezes 26%, quatro vezes 12% e assim por diante. Que porcentagem do total de entrevistados representa aqueles que afirmaram andar de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana? Observe que a questão pergunta: que porcentagem do total de entrevistados representa aqueles que afirmaram andar de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana? Então, vai englobar as pessoas que dizem 3 vezes, que dizem 4 vezes, que dizem 5 vezes, que dizem 6 vezes e que dizem 7 vezes. Então, vamos somar esses caras tudo e ver quanto dá. 26 mais 12, 38. 38 mais 10, 48. 48 mais 7, 55. 55 mais 15, 70. Porém, ele não quer 70%. Observe que tem essas alternativas. Porque a quantidade de pessoas que foram entrevistadas foi 75%. Então, nós temos que calcular 70% de 75%. Então, observe que nós temos uma porcentagem de porcentagem. Então, quando nós temos que calcular um valor de outro, esse de aqui em matemática significa multiplicação. Um quarto de alguma coisa, uma fração de alguma coisa. É sempre o de multiplicar. O de, o da, o do, é sempre multiplicar em matemática. Então, 70% de 75% é o mesmo que multiplicar 70% vezes 75%. Simplificando isso aqui, observe que nós podemos dividir por 10 em cima e dividir por 10 embaixo, certo? Então, ficou 75 vezes 7 dividido por 10 vezes 100. 75 vezes 7 dá quanto? 75 vezes 7. 7 vezes 5, 35. Coloca o 5, vai 3. 7 vezes 7, 49. Mais 3, 52. Então, ficou 525 sobre 1.000. Observe que meu denominador existe um múltiplo de 100, mas é 1.000. Então, nós devemos dividir por 10 embaixo e dividir por 10 em cima. Por que dividir por 10, Moisés? Porque minha porcentagem é simplesmente uma fração de denominador 100. Então, 1.000 dividido por 10 dá 100. E 525 dividido por 10 dá 52,5. Observe que dividir por 10, basta deslocar a vírgula uma casa decimal para a esquerda. 525 é como se a vírgula estivesse aqui no finalzinho do 5. Quando eu divido por 10, ele desloca uma casa decimal para a esquerda, ficando com 52,5. Portanto, 52,5 sobre 100 é igual a 52,5%. E daí, item correto é o item B de bola. Beleza? Vamos nessa, vamos prosseguindo. Um fornecedor vendia caixas de leite a um supermercado por R$ 1,50 a unidade. O supermercado costumava comprar 3.000 caixas de leite por mês desse fornecedor. Uma forte seca ocorreu na região onde o leite é produzido, forçou o fornecedor a encarecer o preço de venda em 40%. O supermercado decidiu então cortar em 20% a compra mensal dessas caixas de leite. Após essa mudança, o fornecedor verificou que sua receita nas vendas ao supermercado tinha aumentado. O aumento da receita nas vendas do fornecedor em reais foi de... Pessoal, observe o seguinte, que diz que o fornecedor vendia caixa de leite ao supermercado por R$ 1,50 a caixa.
O supermercado comprava 3.000 caixas de leite, certo? Então, 3.000 vezes 1,5 dá 3.000 mais metade de 3.000, ou seja, 4.500. Ou então, basta a gente fazer normalmente, né? 3.000 vezes 1,50. Observe como eu vou armar essa conta. 3.000 vezes 1,50. Os zeros, eu nunca faço essas contas para facilitar a minha vida, tá? Então, eu vou fazer 15 vezes 3, certo? 5 vezes 3, 15. Coloca o 5, vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Vamos colocar agora todos os zeros. 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Como tem aqui duas casas decimais no 1,50, eu vou deslocar a vírgula, duas casas decimais à esquerda. 1, 2. Ó, realmente 4.500. Então, a receita antes era de 4.500. Diz que depois da seca, fez o fornecedor encarecer o preço em 40%. Então, encareceu o preço em 40%. Ou seja, quanto é 40% de R$ 1,50? Observe, pessoal, que fazendo essas contas vai ficar meio chato. Quanto é 40% de R$ 1,50? Vamos pensar R$ 1,50 como sendo 150. Ou seja, 100 mais 50. 40% de 100 é 40 centavos, não é isso? Mais 40% de 50, ou seja, 40 em 100, então em 50 tem 20 centavos, tá? Eu transformei R$ 1,50 como sendo 150 centavos. 100 centavos mais 50 centavos. 40% em 100 centavos tem 40 centavos. E em 50 centavos tem 20 centavos. Isso, se é 40%, em 100 tem 40, em 50 tem 20. Então, o preço aumentou em 60 centavos. Se antes era R$ 1,50, agora passa a ser a R$ 2,10. O preço atual do leite é R$ 2,10. Diz também que o supermercado decidiu, então, cortar em 20% a compra. Então, ao invés de comprar 3.000 caixas de leite, ele vai cortar 20%, ou seja, vai comprar apenas 80%. Então, vamos ver quanto ele vai comprar agora, quantas caixas de leite ele vai comprar, ok? Se cortou 20%, só vai comprar 80%. Então, vamos ver quanto ele vai comprar. 80% de 3.000. Fazendo essa conta, cortando 2 zeros aqui, 2 zeros em cima. 8 vezes 3, 24. Colocando 2 zeros agora, 2.400. Então, agora, esse supermercado vai pegar 2.400 caixas de leite a R$ 2,10. Quanto dá isso? 2.400 vezes 2,10. Vamos fazer essa conta. Normalmente, 24 vezes 21. Observe que eu só estou fazendo os números e deixando o zero de lado. Depois eu coloco no final. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Conserva o 4, somando agora, né? Conservou o 4. 2 mais 8, 10. Coloca o zero, vai 1. 1 mais 4, 5. Agora, vamos colocar os zeros. 2 zeros daqui, mais um zero de cá, fica 3 zeros aqui. 1, 2, 3. Agora vamos colocar as vírgulas. Aqui tem duas casas decimais. Vamos colocar duas casas decimais aqui para a esquerda. É como se a vírgula estivesse aqui no finalzinho, deslocando duas casas decimais para a esquerda. 1, 2. Então, ficou 5.040. Então, o novo valor vai ser 5.040. Ou seja, antes ele tinha um valor de 4.500 e agora ele tem um valor de 5.040. Observe que essa conta pode ser feita até mentalmente, não é isso? 4.500
para 5.000 aumentou 500, para 5.040 aumentou mais 40, portanto 500 mais 40 que dá 540, item correto é o item A. Ou então, fazer a conta normal, 5.040 menos 4.500, para ver que essa diferença dá realmente 540. 0 menos 0, 0, 4 menos 0 dá 4, 0 menos 5 não pode, nós falamos 10 menos 5 dá 5, vem 1 para cá, 5 menos 5, 0. Realmente 540, o item correto é o item A de avião. Vamos fazer essa questão agora, que envolve raciocínio lógico visual. Em Florença, Itália, na igreja de Santa Croce, é possível encontrar um portão em que aparecem os anéis de Borromeo. Alguns historiadores acreditam que os círculos representam as três artes: escultura, pintura e arquitetura, pois elas eram tão próximas quanto inseparáveis. Qual dos esboços a seguir melhor representa os anéis de Borromeo? Ou Borromeo, não sei exatamente. Aqui está as alternativas. Observe, pessoal, que é simplesmente essa figura aqui, ó, esses anéis. Observe que eu vou começar aqui da seguinte forma. O que está representado aqui é esse círculo daqui. Aqui nessa posição de cá, ele está por baixo. Aqui. E aqui aparece ele por cima, tá? Então ele não era para aparecer aqui. Ficar assim, aqui está como se estivesse por baixo o de cá. E o de cá, na verdade, está por cima. Tá? Então a letra A já eliminamos. A letra B agora. O primeiro aqui está por cima, beleza? Posso ver direitinho. Aqui do lado de cá agora está por cima também. Eu estou vendo ele e a de cá ele está por baixo. Aqui ele está por baixo, ó. Esse cara aqui vem por baixo. O que vem por cima é o de cá. Então a letra B podemos cancelar também. Por cima, aqui beleza. Aqui ele está por cima e na verdade ele está por baixo. A letra D vamos cancelar também. Na letra E, por cima, beleza. Aqui ele está por baixo, beleza. Então ou é a letra C ou é a letra E. Vamos agora analisar o outro círculo. Esse círculo de cima, tá? Ele vem, está por baixo, beleza? Depois ele está por baixo. Ó, aqui ele está por cima, tá? Aqui na segunda parte aqui do círculo de cima, o segundo ele vem por cima. E aqui o segundo está por baixo. Seguindo agora o círculo de cima, aqui ele está por baixo, na alternativa, e aqui na alternativa ele está por cima. Então, aqui está errado, porque aqui na estrutura ele está por cima e aqui está por baixo. Portanto, a letra C está incorreta. O item correto é a letra E de Eva, tá? Basta a gente observar agora se realmente acontece com todos os outros círculos, tá? Então, começa por baixo, ok? O que está por baixo a gente não vê. No segundo ponto aqui está por cima, beleza? A gente está vendo aqui direitinho. No outro ponto aqui ele está por baixo, o que vem está por baixo. Aqui está por baixo, né? E aqui em cima ele está por cima. E finalmente agora esse outro círculo. Vamos começar daqui, né? Esse último círculo aqui que eu vou observar agora. Ele começa por baixo, aqui nesse ponto. Começa por baixo, é aqui assim que eu estou observando. E aqui a gente já observou, ele está correto. E agora falta observar essa outra parte aqui. Ele vem por cima, na outra parte daqui onde nós estamos observando aqui. Então realmente o item correto é o item E de Eva. Tranquilo? Uma questãozinha de raciocínio lógico, tranquilo. Não precisa a gente saber conteúdo nenhum. É só uma questão de visão mesmo. Certo? Vamos nessa. Vamos fazer agora essa questão, que é uma questão certa dos Enems e dos vestibulares. Tá ok? Questão envolvendo média, moda e mediana.
Vamos nessa. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Aqui está o quadro e a questão pergunta: em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são respectivamente iguais a... Pessoal, a média a gente sabe que é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores, tá? A mediana é o valor central, ou seja, o valor que está no meio da amostra. Se a amostra tiver um número par de elementos, vai sobrar 2 elementos, aí a gente faz a média aritmética desses 2 elementos. Se a quantidade de elementos for ímpar, vai ficar um elemento central. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo grotesco, 1, 2 e 3. Nesse caso aqui, a mediana é o algarismo 2, porque é o elemento que está no meio da amostra quando elas são colocadas em ordem crescente ou decrescente. Nós chamamos de rol. Lembrando que a mediana tem que observar a ordem dos elementos, ordem crescente ou ordem decrescente. Outra situação, 1, 2, 3 e 4. A mediana aqui nesse caso não tem um elemento central. Observe que sobrou 2 elementos no meio. Nesse caso aqui, a mediana é a média aritmética desses 2 elementos do meio. Beleza? Então, a mediana aqui vai ser quem? 2 mais 3, 5, dividido por 2. A média aritmética dos 2 elementos centrais. Tranquilo? E, finalmente, a moda é o elemento que mais se repete. Tá? Então, fica ligado nessas 3 figuras, essas 3 grandezas, média, moda e mediana, que com certeza estará na sua prova do Enem, dos vestibulares. Tranquilo? É uma questão certa de Enem e vestibulares. Beleza? Vamos nessa. Pessoal, mas também a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode eliminar várias alternativas observando algum elemento apenas. Vejamos aqui um exemplo. A questão pediu a média, a mediana e a moda, respectivamente. O primeiro elemento é a média, o segundo elemento é a mediana e o terceiro elemento é a moda. Observe que o elemento mais fácil de nós encontrarmos é a moda, que é o elemento que mais se repete. Então, olhando aqui, nós vemos o 13,5 se repete uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Certo? 13,5 se repete 4 vezes. 15,5 só se repete uma vez. 14 só tem uma vez. 18 tem uma, 2. 15,5 só tem uma. 14 só tem uma. 19,5 só tem uma. 20 tem 3. 20, 3 vezes. 18,5 só tem uma vez. 21,5 só tem uma vez. E 16 só tem uma vez. Então, o que mais se repete é 13,5. Então, a moda é 13,5. Lembra aí, a moda é sempre o que mais se repete. A moda é 13,5. Então, vamos ver se a gente já elimina algumas alternativas. Então, o último elemento é a moda. Então, observe que só tem 13,5 na letra A e na letra
B. Onde não tem 13,5 no finalzinho, nós podemos cancelar. Na letra D também. E na letra E não pode ser a alternativa correta. Observe que a letra A e B, o primeiro elemento é 17. Ou seja, nós já podemos garantir que a média é 17. Então, não precisamos calcular a média porque não vai nos ajudar em nada. Então, a média não precisa calcular. Basta nós calcularmos agora a mediana, para saber se é 17 ou se é 18, porque a média não vai nos ajudar em nada, porque é 17 realmente. Nas duas alternativas é 17, então não vai me ajudar em nada, porque eu sei que a moda é 13,5 e a média é 17, porque nas duas soluções que pode ser, tem o mesmo valor. Ok? Para calcular a mediana, eu tenho que colocar os dados em rol, ou seja, em ordem crescente ou em ordem decrescente. Eu sei que o menor elemento é 13,5, que se repete 4 vezes, que inclusive é a moda, não é isso? Então, 13,5 se repete 4 vezes. Então, 13,5, colocando em rol, 13,5, 13,5, lembrando que colocar em rol é colocar em ordem crescente ou decrescente. Beleza? Então, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5. O próximo número maior que 3,5 é 14. Então, 14 aqui. Não tem mais nenhum 14, é isso? Vamos agora para o 15. 15 eu só tenho 15,5. Então, 15,5. Vamos prosseguir. 16. Vamos prosseguir. 18, 18. Agora 2,18. 18. 18. Observe que para calcular a mediana, eu não preciso listar todos os elementos. Basta eu observar quantos elementos eu tenho ao todo. Por exemplo, aqui eu tenho quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a mediana é o elemento que está no centro. Então, eu tenho 15 elementos. Eu terei 7 no início, 7 no final. E terei um outro número aqui no centro, que é a minha mediana. É simplesmente o 8º número. Então, é só contar aqui agora. Quando chegar no 8º número, basta eu parar e observar que a mediana é exatamente o 8º número. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 8º número é o número 18. Daí, a minha mediana é o número 18. Então, item correto é o item B de bola. Entendeu? Então, depende da estratégia que a gente faz nossa questão tranquilo, rápido e fácil. Ok? E assim, pessoal, nós finalizamos o nosso simulado, nosso primeiro simulado. Então, espero que você tenha uma boa aprendizagem, espero que você refaça todas essas questões, todos esses exemplos, que vai cair muitas questões semelhantes a essa na sua prova do Enem. Então, desejo sucesso, treine bastante essas questões, façam mais exercícios sobre todos esses conteúdos que são os conteúdos que mais caem. Então, desde já, te desejo boa prova, te desejo sucesso e continue estudando até a prova. É isso aí, um abraço e até a próxima. Tchau, fui!